Sexto ano, bom dia. Aqui na página 93 a gente vai pegar exercícios adicionais. Então, página 93 da apostila 7. Mate A, sexto ano. Teríamos do 1 ao 20, mas já fizemos alguns e não vamos fazer até o 20, tá? Vamos intercalar e será até o 18. Então, o que você deve fazer de tarefa? 3, 7, 8 e 18. E o que eu vou fazer nesse vídeo? Exemplos. O que aparecer aqui, você já não precisa pôr na tarefa. O 3A, por exemplo, e o 3F. São exemplos, eles não entram na tarefa. Aí você faz os outros itens. E vai ter exercício igual o 9, que eu vou pôr o 9A, mas ele não faz parte da tarefa, ó, o exercício 9. É só para a gente ter mais exemplos, tá bom? Então, esses daqui, menos os itens que eu já fizer no vídeo. Então, tá bem explicado. No 3A, você tem esse enunciado, ó. Menos 3x mais 5 dentro da primeira dupla de parênteses. Deixa eu fixar esse foco. E 2x menos 9. Isso igual a zero. Sempre está nos enunciados. Igual a zero. Galera, aqui é multiplicação. Quando você encontra que esse x aqui, ele vale 9 sobre 2, depois a gente vai fazer. Se ele valer 9 sobre 2 aqui e aqui, ele vai anular esse pedaço. E isso resolve a equação, porque está igualado a zero. É por isso que a gente usa o ou. Não é que ao mesmo tempo vai ser o x que você encontrou aqui e o x que você encontrou aqui. Quando o x vale 9 sobre 2, ele vale 9 sobre 2 aqui e aqui. E o que anula é esse. E quando ele vale 5 sobre 3, ele anula esse primeiro e não anula o segundo. Aí como desenvolver então? E por último você observa se faz parte do conjunto verdade. Aqui ele quer que resolva nos racionais. Racionais, universo igual a racionais. Às vezes tem um tracinho aqui. Então vai servir resposta fracionária, resposta negativa, resposta inteira. Aí vem aos poucos, ó. Menos 3x mais 5 igual a zero. E aí vai resolvendo. Menos 3x igual a menos 5. Aqui eu já separei os casados e solteiros. X igual a menos 5 sobre menos 3. Então o menos 3 que multiplicava, para facilitar nossa vida, a gente acaba falando, passou dividindo. Se ele passou dividindo, não tem troca de sinal. E isso daqui é 5 sobre 3. No outro, a gente tem 2x igual a 9. E x é 9 sobre 2. Então qual que é o conjunto verdade? Vai conter as duas respostas. 5 terços, 9 meios. Aí vai ter que fazer os outros itens da 3, menos o último, o item F. Eu vou fazer aqui, de forma mais breve, tá? 3F. O 3F são 3 duplas de parênteses. Quais são essas duplas que eu tanto falo? Aqui no primeiro, eu fechei a dupla de parênteses, ó. Isso é a primeira dupla de parênteses. Segunda, 4x menos 16. Terceira dupla, menos x mais 4. Igual a zero. Quando você resolve essa, pode resolver como acima, tá? Eu vou fazer de cabeça assim. Se aqui é mais 12, isso daqui tinha que valer menos 12. Mas já tem um menos aqui na frente. Então, resolvendo essa,
Esses 3 pontinhos são os cálculos que vocês fazem. Dá um x igual a 4. Significa que quando tem 4 aqui, aqui e aqui, pelo menos esse daqui já anula. Vai anular esse último também, ó, por causa desse menos, já percebi também. Então tem uma resposta repetida. No conjunto verdade, nesse caso, não são 3 respostas. São 2, porque aqui repetiu. E aqui o número tem que ser quanto? 4 também? Ah, então diminuiu ainda mais. Vai ter uma resposta. Ó. 4 vezes 4, 16, menos 16, 0. Essa também deu x igual a 4. Então o conjunto verdade, apesar de 3 duplas de parênteses, ele vai ter como conjunto verdade o número 4. Prosseguindo na página 93, agora lá na frente, o exercício 7D. Os de frações eu não fiquei cobrando, tá? Então, como o 4 e o 5. O 6 nós já fizemos, agora eu vou fazer o 7D e o 7G. 7D menos 2y² mais y igual a 0. Y ao quadrado é y vezes y. Então existe um termo comum a esse e a esse, que é o próprio y. A gente fala colocar o y em evidência. E aí vamos ter aqui menos 2y, porque esse valor dividido por y. Ainda sobra um y aqui. Y dividido por y, 1. Isso é igual a 0. Então essa de baixo é equivalente à de cima. Só que a equação produto, quando não tem nada aqui, ó, é o y vezes a dupla de parênteses. Então já dá uma resposta y igual a 0. Porque se for 0 aqui e aqui, anulou aqui na frente. 0 vezes alguma coisa, 0. Qual que é a outra possibilidade? Menos 2y mais 1 igual a 0. Então temos menos 2y igual a menos 1. Y igual menos 1 sobre menos 2, que dá meio. Vamos ver se o conjunto verdade contém esse meio. Sim, porque ele coloca de novo que u é igual a racionais. Ele não fez restrição. Se fosse naturais, já não serviria. Então o conjunto verdade aqui é o meio. O que a gente tem no item G? Tem fração. Me arriscar fazer ela aqui. Deve caber. Ó, 7G. Temos 2x ao cubo, 2x² sobre 3 menos 5x sobre 2 igual a 0. Bom, a parte comum aí é o x. Então, x, 2x sobre 3 menos 5 sobre 2. Aqui não tem mais o x porque ele já está fora. Aqui ele continua dentro. Então aqui não são x vezes, não é x vezes x ao quadrado, então ficou um fora e um dentro. Primeira possibilidade é esse x de fora ser 0. A outra é o 2x sobre 3 menos 5 sobre 2 igual a 0. O mínimo múltiplo comum aqui é 6. E aí o 6, se eu olho para esse 3 aqui, está dobrando. Então é 4x. Daí aquela história. Divide pelo de baixo, multiplica o resultado pelo de cima. Se eu olho o 2 e o 6, triplicou. Então aqui é menos 15. Tem que triplicar em cima. E agora, para que isso seja 0, basta 4x menos 15 ser 0. Já me arrependi, ó. Já faltou um pouco de espaço, mas vai para cá.
Aí você tem 4x igual a 15. X é 15 sobre 4. E o que é o conjunto verdade? Ele vai conter o 0 e o 15 sobre 4. Então, na G, o conjunto verdade é 0, 15 sobre 4. Na verdade, na 7 eu pus mais dois itens aqui como exemplos. 7H. 7H ela vem com menos 5x² igual a 3/4 de x. Galera, 3/4 de x, essa barra poderia pegar aqui, ó, e ficar embaixo do x também, dá na mesma. Qual é a ideia a se usar aqui? Primeiro, menos 5x² menos 3/4 de x igual a 0. Por quê? O que causa estranhamento no começo? Não está esse igual a 0. Então agora já melhorou um pouco. Agora tem o x para ser posto em evidência. Pode ser o menos x. Dessa vez eu vou isolar o menos x. Colocá-lo em evidência, tá? Não isolá-lo ainda. Quando eu pego negativo e divido por negativo, eu tenho positivo. Então aqui ficou 5x. Ah, professor, não entendi. Então pensa no caminho oposto. 5x vezes menos x. Menos 5x². Então tá certo. Mais 3/4. Então vou aumentar aqui. 3/4 e só. Vamos conferir também. 3/4 vezes menos x, menos 3/4 de x. Quais são as chances disso ser zero? Ou x é zero, porque menos x valer zero já dá x igual a 0 dividido por menos 1, x igual a 0. Já era esperado. O outro caso é 5x mais 3/4 igual a 0. O que mostra que nem de MMC precisa, ó. 5x é igual a menos 3/4. Então aqui foi casados para um lado, solteiros para o outro. X igual a menos 3/4 dividido por 5. Seria aqui, ó, dividido por 5. O que é a divisão? Eu mantenho a primeira fração, multiplico pelo inverso da segunda. Então, olha que interessante. X igual menos 3/4. A fração de baixo é 5 sobre 1. Então, ela vai ficar assim, ó, vezes 1 sobre 5. Então, deu x igual a menos 3 sobre 20. Se a gente tivesse ali menos 3 sobre 20, menos 3 vezes 5, menos 15. E menos 15 sobre 20 é menos 3/4. Então ela realmente anula esses parênteses. Eu fiz de cabeça então uma prova real, se vocês repararam aí nos últimos 10 segundos. Quando eu substituo isso aqui, naquela multiplicação por 5. E o conjunto verdade, ele vai admitir quem? O 0 e o menos 3 sobre 20. Na página 93, o último dá 7, o 7i. Então, 93, 7i. Ele é assim, ó. 6t ao quadrado menos 252t igual a 0. Poderia ser só o t em evidência? Dá certo. Mas vamos elaborar um pouco. Esse número ele é múltiplo de 6. Então eu vou fazer assim. Como que você verifica se ele é múltiplo de 6? Depois tem umas técnicas para isso. Ele é par e a soma... Se ele é par, ele é múltiplo de 2. E a soma desses algarismos dá 9. 9 é múltiplo de 3.
Se o número é ao mesmo tempo múltiplo de 3 e múltiplo de 2, ele é múltiplo de 6. Mas poderia dividi-lo por 6 à parte, que é o que a gente vai fazer aqui, ó. Então, no rascunho, 252 dividido por 6. 25 dividido por 6, 4. 4 vezes 6, 24. 25 menos 24, 1. Desce o 2. 12 dividido por 6, 2. 2 vezes 6, 12. 12 menos 12, 0. Então deu 42. Deu o resto 0. É divisível. Então vamos pôr o 6 em evidência. Ó. Não só o t. 6t em evidência. 6t quadrado dividido por 6t. De novo o meu rascunho aqui, ó. 6t ao quadrado é 6 vezes t vezes t. Você vai dividir isso por 6 vezes t. 6t e 6t simplificam, dá 1. Sobra o t. Então aqui vai t. Parece que fala vai ter, né? Não, mas aqui é o t. É o nosso x. Nesse daqui ele chamou de t, em alguns itens ele vai chamar de u, em outros de k, mas resolve como se fosse o x. E o que dá para fazer agora? O menos 252, só que dividiu menos 252t, dividiu por 6. Negativo dividido por positivo, negativo, deu 42. Igual a 0. Então essa é mais simples do que se eu mantivesse só o t fora, aqui ia ter 6t e aqui ia ter menos 252. Mas dariam os mesmos resultados, tá? Para 6t ser igual a 0, significa que t é 0 dividido por 6. Então t é igual a 0. Para t menos 42 igual a 0, t é igual a 0 mais 42. Já deu 42. E o conjunto verdade? Tem o 0 e tem o 42. No caso, se ele tivesse posto números naturais, esses daqui serviriam também, porque eles são inteiros positivos. O 0 está contado nos positivos e nos negativos, em termos de conjuntos. Quando tem asterisco no conjunto,